No vídeo de hoje eu quero contar para vocês todas as novidades que eu acabei de ver. Acabei mesmo, deve ter cerca de 40 minutos que eu saí das palestras. Aqui no Face Conference. Eu tô em Londres. Para quem não me conhece, eu sou Luísa Pena. Você tá aqui no meu canal. E se você ainda não acessou o canal, te recomendo que entre, olhe todas as aulas. A gente já tem muito conteúdo por aqui. E não consegui esperar muito. Acabei de sair do congresso, vim correndo para cá, redigi o que eu vou falar, o que eu vou mostrar aqui agora. E a ideia desse vídeo é conseguir trazer um overview de tudo que foi dito, de tudo que foi falado aqui no congresso, porque de verdade minha cabeça tá assim, amigo, explodindo. Tem muita coisa, não tinha como isso ser um vídeo de Instagram, ser um stories, não tinha como isso ser diferente do que aqui no YouTube, não tinha como eu falar em outro lugar com menos tempo. Então, eu espero que dê para pegar todos os pontos também. Se não der, vai no meu Instagram, é Luísa Pena underline. Você consegue encontrar o link, eu vou deixar aqui na descrição. Me manda perguntas, pode comentar aqui no vídeo, é um pouco mais difícil de eu acessar. Na verdade, não é mais difícil. Eu acesso com menos frequência, mas se você for direto no meu direct, eu consigo te responder super fácil. Mas, como eu disse, esse é um overview de tudo que aconteceu no Congresso. Esse vídeo não vai ser editado, tá? Então, não tem nenhum efeito, não tem nada. É um overview, é uma passagem rápida por tudo, mas que tem muito conteúdo de valor, que tem muita coisa legal. Então fica aqui até o final, porque acho que o fim, principalmente, vocês vão gostar bastante. Então, depois eu vou voltar aqui no canal com entrando um pouco mais em algum dos tópicos. Então eu vou aprofundar um pouco mais depois, mas agora bora para esse overview porque eu preciso pôr para fora tudo que eu vi, porque é realmente muito, muito diferente e muito inacreditável. Então bora lá, deixa eu começar a compartilhar aqui minha tela e deixa eu ver, continuar para compartilhar. Acho que agora vocês já estão vendo. Bem, então, como eu disse, estou em Londres e eu estou em um congresso que chama FACE. O FACE, ele é um congresso de estética, é o principal congresso de estética aqui do Reino Unido. E ele está acontecendo hoje, dia 26 de junho, e amanhã, dia 27 de junho. Hoje, era uma das palestras que eu mais queria ver e ela fez muito jus à minha ansiedade que eu estava por esse momento, porque ela foi simplesmente perfeita e simplesmente incrível. Daqui a pouco eu chego nela. Só que, antes disso, então, vou passar um pouquinho qual foi a programação que eu fiz hoje, tá? São mais de 38, eu contei, acho que são 38, 39 palestras. E pelo tempo que eu tinha de cada uma, essas foram as quatro que eu escolhi para acompanhar hoje, desde o início até o final do congresso. Cada uma durava cerca de 1 hora e meia, por isso que não tem como a gente assistir muitas ao longo do dia. Mas essas foram as quatro que eu assisti. A primeira delas foi dentro do campo de injetáveis, aonde era uma sessão de abertura, era a primeira palestra do congresso no auditório principal, aonde eles falavam sobre as transformações que está acontecendo dentro da área da estética, pensando desde a superfície até as células. Foi uma palestra super legal. Daqui a pouco eu entro um pouco mais sobre ela. Depois eu acompanhei um painel de medicina, dos avanços em medicina regenerativa, na verdade, em estética regenerativa. Tem um conceito, uma diferença de conceito bem importante, bem legal dentro disso. Mas essa foi a segunda, e ele entrou dentro do ramo, dentro da categoria de de medicina regenerativa do Congresso. E depois acompanhei outras duas dentro do ramo de injetáveis. A primeira delas foi um debate, era o que eu mais queria. O debate de controvérsias dentro da estética. Para mim, isso foi surpreendente, porque nenhum deles era uma controvérsia, todos os temas abordados, todos os tópicos eram uma certeza absoluta e eles colocaram como controvérsias, e aí vem uma pessoa pró e outra contra. E depois, tudo que a gente poderia fazer, todas as abordagens para regiões perioral, para trabalhar a região oral, então perilabial. Então vamos lá. A primeira delas, que foi a sessão de abertura, ela fez então um overview desde
que a gente precisa olhar dentro das células, como que a gente pode ter de tratamento, o que a gente pode fazer quanto àquilo, até o final, que foi uma abordagem completamente cirúrgica, onde então eles mostraram as transformações do facelift, pinçamento de platismo, ou seja, foi bem completo, realmente, da superfície até a célula. E já começa trazendo uma afirmação de um tópico do qual a gente já fala há muito tempo dentro da estética, que são os fibroblastos, mas vem uma reafirmação de que sim, os fibroblastos, eles são, pensando em derme, pensando em mecanismo celular, eles são o ponto principal, eles são o ponto-chave de trabalho que nós profissionais da área precisamos ter com atenção. Então, nós precisamos ter uma grande atenção ao estímulo do fibroblasto. Eu adorei que ele fez uma comparação falando que o fibroblasto é a mulher das células, que é a mais importante, é também a que mais trabalha e é a que a gente precisa estar sempre nutrindo, sempre pensando, então, como ativar fibroblastos. Entendendo que os fibroblastos, eles vão fazer sim a produção de colágeno, mas também, que é uma área que eu gosto muito de pensar, é uma abordagem que eu trago muito dentro dos cursos e também para os meus pacientes, que a gente não precisa, não pode pensar só em colágeno. Nós precisamos pensar no fibroblasto como a célula produtora também de matriz extracelular. A gente precisa lembrar de ácido hialurônico, de hidratação, que é uma coisa muito importante, e o fibroblasto é a célula principal quando a gente pensa dentro desse papel. Um outro assunto que me chamou muito a atenção, um outro tópico que me chamou muito a atenção foi a abordagem do colágeno do tipo 4. Nós costumamos dar uma importância muito grande ao tipo 1 e ao tipo 3, mas aqui eles trazem uma atenção ao colágeno do tipo 4, que é um colágeno que vai trazer uma importante conexão, então, intertecidual. Então, quando a gente pensa em ter tecidos bem nutridos, derme, epiderme, hipoderme, tecidos com boas funções, a gente já sabe, né, que a gente precisa de colágeno, matriz extracelular, mas tratamentos que estimulam a produção também de colágeno do tipo 4 vai conseguir fazer com que a gente tenha uma importante conexão entre os tecidos e uma melhor performance de resultados. Depois também veio um ponto super legal de uma visão de regeneração 360, onde a gente precisa pensar em formas de melhorar, de trazer diversos tipos de abordagem para um melhor resultado. O primeiro deles é a melhora da performance das células, é uma melhora da performance de todas as estruturas. Então, para que o nosso corpo performe melhor, uma melhora da resposta tecidual. E isso tudo traz uma ideia da mitocôndria muito em voga, traz uma grande importância realmente das mitocôndrias para isso, da sinalização celular, que vai entrar muito quando a gente pensa nos exossomos. Mas segura um pouco essa informação, que daqui a pouco eu vou destrinchar ela um pouco melhor. Fala para a gente lembrar também que, né, então, com esse envelhecimento, a gente tem perda de performance, e aí a gente pode trabalhar com ativos e com coisas para poder melhorar isso. Que a gente tem perda de subcutâneo, e aí também traz essa parte dos ativos, e aí a gente não tá falando de ácido hialurônico, a gente tá falando realmente de peptídeos para poder tratar isso tudo. É uma abordagem bem interessante, bem nova. Então, da gente olhar o que a gente pode fazer para repor esse subcutâneo que foi perdido. A gente precisa olhar para o tratamento de rugas profundas, e aí, para esse tratamento de rugas profundas, nós também vamos pensar não só em botox, não só em preenchimento, tá? Então, aqui, quando eu falo em regeneração, eu tô falando de estética regenerativa mesmo, sem ser com ácido hialurônico, botox, preenchimento, lasers e tudo mais. E aí, sim, ativos para tratar rugas profundas, ativos para tratar desidratação e ativos para tratar flacidez. Eu vou pegar aqui agora no meu celular rapidinho só uma foto que traz o nome desses ativos, principalmente, que eu acabei não escrevendo aqui. Mas eu vou só passar. Como eu disse, eu vou voltar depois
falando um pouco melhor de cada uma dessas coisas, falando um pouco mais de cada um desses tópicos, mas para não deixar essa informação de fora agora, vamos lá. Eles trazem como um boost de performance, um melhorador de performance, um que se chama SOMS, XOSM Technology, que é um ativo utilizado para isso. Depois, como perda de subcutâneo, o amino L-ortinina, o ácido, tá em inglês, L-ortinina aminoácido L-ortinina, então a L-ortinina para poder melhorar o volume dérmico. Depois, para poder melhorar rugas profundas, Becushiol. Não vou saber falar. Vou escrever. Ah, já sei, vou fazer isso aqui, olha. Como eu disse, gente, desculpa, eu não vou editar esse vídeo, mas eu vou escrever isso aqui agora para vocês. Becushiol. Lembrando que esses são alguns ativos que eles sugeriram, tá? Existem outros, mas esses foram os sugeridos como grandes novidades dentro do. Ai, gente, o ácido hialurônico não quer. Sugeridos como novidade dentro da área, macilanol. Mas existem outros que a gente pode tratar isso, e o importante é que a gente tenha uma, uma visão realmente. Não vou conseguir falar e escrever. Peraí, tô voltando. Não me abandona nesse vídeo. You kangaroo ball extract. Ok. Ah, então eu vou mostrar que não escrevi os primeiros, senão eu ia demorar muito para voltar e não é esse o objetivo. É só então que eu consiga realmente mostrar aqui para vocês. Então eu escrevi só os de baixo, tá? Então, para rugas profundas, esse foi o sugerido, esse Beck, eu não vou saber falar o nome disso. Depois, para desidratação, o ácido hialurônico Silanol já não é uma grande novidade, mas vem aqui como a indicação deles. E para flacidez e densidade, veio o colágeno extraído de planta, o extrato de colágeno extraído de plantas, e esse canguru, que eles falaram muito também, que é um extrato sendo utilizado para isso. Aqui a gente entra um pouco dentro da parte de exossomos. Eu vou deixar para falar isso um pouco mais à frente, onde eu reuni as informações no tema da próxima palestra. E para finalizar esse painel, eles trouxeram uma grande preocupação com como, principalmente, a medicina estética regenerativa tem sido tratada atualmente, onde nós conseguimos perceber que, tanto pela indústria quanto pelos profissionais, são divulgados grandes promessas de tratamento, são divulgados, então, promessas de resultados com uma, duas, três sessões, ou tanto faz como, mas eles trazem um alerta para cuidado com a promessa de resultados. Cuidado com trazer para o seu paciente a ideia de um tratamento único, cuidado com trazer para o seu paciente a promessa de uma grande novidade que vai substituir talvez um facelift, nada vai substituir um facelift ali, e o facelift também não vai resolver tudo, mas cuidado com como tudo isso vai ser mostrado, cuidado com como as promessas vão ser feitas. Não só falando de processo, né, dos pacientes processarem, mas também trazendo a ideia de que nós precisamos, como profissionais, ter responsabilidade pelo que a gente fala e pelo que a gente gera nos pacientes como expectativa. Então, esse foi uma parte muito importante também do painel. Indo para a segunda palestra, o painel sobre medicina regenerativa, onde fala dos avanços em regenerativa estética. Inicia com um conceito muito legal, aonde eu gostei muito, aonde a gente fala que a medicina estética, ela é, na verdade, tá ao contrário. Calma. Ah.
Vamos lá, não, lembrei. Que a estética, os procedimentos estéticos. Então, a medicina estética, não a estética regenerativa, tá? Então, a medicina estética, os procedimentos, os preenchedores, a radiofrequência, o botox, ele é menor, ele vem depois do que quando a gente pensa em estética regenerativa. Primeiro, a gente precisa pensar em regenerar, em ter um organismo perfeitamente capaz de responder esteticamente às intervenções que a gente coloca. A estética regenerativa, ela é menor, ela vem depois da medicina regenerativa, que é a gente dizer que a gente vai conseguir ter um organismo saudável para isso, que é menor do que longevidade, que é a gente dizer sobre o organismo apto a responder, o organismo completamente saudável como ele é. Então, se a gente fosse criar uma escala de importância e uma escala de quem suporta quem é a base de quem, se eu fosse fazer um triângulo, a base seria a longevidade. Então, eu primeiro penso em longevidade, depois eu penso em medicina regenerativa, depois eu penso em estética regenerativa e depois eu penso em medicina estética. Isso dando o grau de atuação aonde a gente trabalharia. Primeiro, eu vou trabalhar na longevidade do meu paciente, eu vou trabalhar nos hábitos de vida, eu vou trabalhar no ciclo circadiano, eu vou trabalhar, então nos seus hábitos ali realmente, na sua vida, na sua longevidade, para depois eu pensar em abordagem, em estratégias de medicina regenerativa. Depois de pensar em medicina regenerativa, um corpo funcionante, eu vou pensar em estética regenerativa. E depois de aquele corpo estar apto para responder esteticamente aos procedimentos, eu vou pensar em medicina estética, em preenchedores, em fillers e todo mundo. Certo? Eu achei isso uma ideia, um conceito muito legal para a gente trazer e para a gente aplicar na nossa abordagem. Eles trabalham muito, né? Todo o tempo, todo o tema de estética regenerativa foi muito defendido sobre a perspectiva de que atualmente os pacientes eles têm medo de injetáveis. E isso é uma realidade, eu acho que em todo o mundo. O medo de injetáveis vem pelas faces hiperpreenchidas, que foi uma era da qual a gente passou, que já não é mais, eles trazem muito a ideia de trending. Então, é uma trend, é uma coisa que tá nos hot topics ali, é uma coisa que tá muito em voga, muito em alta, mas que a gente precisa ter cuidado. Então, os preenchedores e a grande quantidade de preenchedor já foi um hot topic, já foi uma trending, já esteve em alta. Hoje não é uma coisa que está mais em alta, porém está em alta falar em estética regenerativa e a gente precisa ter muito cuidado com os hot topics, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que está em trending, principalmente pensando em mídia social, porque o paciente vai chegar, ele quer aquilo, ele acha, ele viu uma blogueira que fez uma promessa. E a gente não é a blogueira que faz a promessa. Nós somos profissionais de saúde, que trabalha com medicina estética, com estética regenerativa, que pegando o conceito anterior, vem depois da medicina regenerativa, que vem depois da longevidade, que não é trending, não é hot topics. A gente tem que trabalhar então com muita ciência. E esse medo de injetáveis criou uma busca por naturalidade. Esse medo de injetáveis trouxe o conceito que eu também achei muito legal de pensar de prevenção antes de intervenção. Então, não é fazer um botox para prevenir, é olhar realmente para o paciente ali e entender o que ele precisa. Se for um botox preventivo, ok que seja, mas é entender como o seu organismo está para que a gente possa ter resultados duradouros e resultados naturais. Eu gosto muito de dizer sempre em minhas aulas que o resultado natural ele não é um resultado pobre. Nós confundimos muito isso, né? Que um resultado natural ele é um resultado imperceptível, assim, de não vi diferença. E a verdade é que não, o resultado natural é aquele que se parece mais com o que a pessoa é, que mantém, que conserva ali as características da pessoa e não traz um resultado artificial. O oposto de natural não vai ser é, não visível, né? Não vai ser pobre. O oposto de natural seria um resultado,
O natural não é igual a pobre, né? O oposto de natural é artificial. Então, o resultado natural, ele é um resultado que não é artificial. A naturalidade ela vai ser alcançada, ela vai ser possível com a associação de técnicas. Isso foi quase unânime em todos os painéis. Então, associar técnicas é uma coisa necessária. Associar técnica traz maior performance de resultados. Associar técnicas, então, vai garantir que a gente saia daquele preencher, 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 que eu acho que é o principal ponto do qual nós precisamos ter atenção e cuidado. Outro ponto que foi muito discutido, muito falado, eles fizeram um ranking de se você pudesse falar sobre a importância de diversos tratamentos, dentre eles exossomos, dentre eles fatores de crescimento, dentre eles secretomas, quais seriam, quem seria o top um para ter a abordagem dentro da clínica. E isso perguntando para os maiores profissionais do mundo, tá? Não é uma coisa, não são profissionais exclusivos aqui da Inglaterra. São profissionais de todo mundo. Então, tinha profissionais da Grécia, profissionais do Paquistão, profissionais dos Estados Unidos, profissionais do mundo. Então, em primeiro lugar, todos os grandes profissionais que estavam ali falando naquele papel, naquele painel trouxeram como principal tratamento, o tratamento que eles elegeriam para ter dentro do seu consultório, o PRP, né? Eu sou suspeita para falar, eu amo o PRP. É, torço muito para que a gente possa, eu sou biomédica, tá? Então, no Brasil, fazer PRP, eu acho que a importância dele é gigantesca realmente. E isso tudo porque o PRP ele vai conseguir trazer junto dele exossomos, ele vai conseguir trazer fatores de crescimento, ele vai conseguir trazer secretomas, porque o PRP ele tem isso tudo naturalmente do nosso corpo. Então, o PRP foi um grande hot topic, acabei de falar que a gente não deve focar nisso, mas foi um tratamento do qual trouxeram uma grande importância para dentro dos consultórios, assim como também o preenchimento autólogo. Eles mostraram muito sobre a transferência de gordura que é feita, né, dentro, obviamente, de cirurgia plástica e tudo mais, mas como uma boa abordagem, principalmente no casamento dele, na mistura do PRP com o preenchimento, com o transplante de gordura autóloga. Ah, dentro disso, veio um outro conceito muito importante, aonde eles pontuaram, eles colocaram, então, os exossomos, o PRP e os secretomas dentro dessa escala, né? Onde que cada um ficaria ali. E foi feita uma analogia muito legal e muito importante, aonde eles colocaram que os secretomas, eles estão antes, se fosse uma orquestra, tudo tivesse, o maestro é o secretomas, ele vai sinalizar para os fatores de crescimento, e os exossomos é o solo do violino, que é bonito, é aquilo que a gente espera, mas ele precisa de todo mundo que está por trás. Então, os bastidores ali, para ele funcionar, é muito importante. E para a gente falar de exossomos, para a gente entender a importância dos exossomos, a gente não pode esquecer que os exossomos, eles são carreadores. Eles são estruturas que levam mensagens, e essas mensagens podem sim ser mensagens positivas e podem sim ser mensagens negativas. Por isso, precisa-se de muita atenção para qual mensagem cada exossomo está levando, qual mensagem vai ser transmitida ali, porque se ela for uma mensagem negativa, como por exemplo de sinalização celular para uma proliferação de uma célula cancerígena, isso não é benéfico, não é o que a gente quer. Então, precisa-se ainda de mais estudos quanto aos exossomos. Os exossomos, por aqui também não é permitido injetar, assim como aí no Brasil. Ainda é um tratamento tópico e precisa-se de muito estudo. Veio um conceito que é do próximo painel, mas eu vou aproveitar para já falar dele aqui,
na verdade, uma frase que me marcou muito, que é: os preenchedores não fazem nada, os exossomos não fazem nada. Quem faz é o profissional. Então, quem injeta, quem tá sabendo ali o que está sendo feito é o profissional, não é o material. Então, nós precisamos fazer nossa lição de casa. Então, existem as ferramentas, só que nós precisamos fazer nossa lição de casa de aprender como utilizar cada uma delas. Isso para mim foi incrível e foi muito reforçado em todos os pontos, né, em todas as outras palestras. Então, eu acho que é isso que você que está aqui assistindo essa aula, tá fazendo, né? Você tá ali procurando se atualizar, assim como eu aqui, e esse é o nosso papel como profissional da saúde, esse é o meu papel aqui como uma professora profissional da saúde. É isso que eu pratico na minha prática clínica, é isso que eu faço como professora, por isso que eu tô aqui nesse canal contando para vocês o que que eu tô vendo aqui do outro lado do mundo. É... Porque é isso, a gente precisa então entender que o nosso papel ali, ele não é de deixar ninguém bonitinho. O nosso papel é de ter muita responsabilidade quanto ao que a gente está fazendo, e muita ciência por trás de tudo que a gente está fazendo, porque existe realmente é, responsabilidade. Acho que responsabilidade é a melhor palavra para isso. Então, bora. E depois a gente fala também um pouco sobre o funcionamento corporal em geral, então entender DNA, mitocôndrias, eles trouxeram uma abordagem muito legal de todos os prêmios Nobels que foram ganhados desde 1991. Eu até dei, né, pergunte para o chat GPT sobre isso, ele consegue te falar cada um deles. Vou deixar aqui um highlight assim para você procurar o Prêmio Nobel de 2017, que é um dos que foi mais falado, aonde a gente vai entender então melhor sobre mitocôndrias, DNA, então a gente lembrar, ter sobre isso. Reforço aqui mais uma vez que essa aula, né, esse vídeo que você está assistindo aqui é um overview. Volte no canal, inclusive já deixo aqui o chamado, se inscreva para você ficar sabendo quando saírem outros, porque esse aqui é um overview de tudo. Eu vou voltar em alguns tópicos que eu acho que eu posso aprofundar um pouco mais, para falar um pouco mais sobre eles. E, como eu já disse, como eu já adiantei, atenção aos exossomos. Essa atenção aos exossomos vem do grande boom que ele tem passado, que ele tem vivido, né, tem sido falar sobre eles. A feira do Congresso, ela é uma feira basicamente sobre exossomos e PDRN, e que a indústria hoje, né, precisa ainda fornecer mais resultados. Ela precisa produzir mais pesquisas, ela precisa trazer estudos com mais base para que a gente possa ter segurança para trabalhar com eles. Pessoalmente, eu, Luísa, ah, assumi quase que para mim um papel de tipo, não acho que tá na hora de eu mexer com isso. Eu não acho que vai ser isso que vai trazer dentro da minha prática clínica. Já usei exossomos, mas confesso para vocês que eu fiquei um pouco desmotivada a usar depois disso tudo. Uma opinião pessoal. E aí, agora, o painel que eu mais esperava, o debate, então, de controvérsias em estéticas. Eles trouxeram como controvérsias usar ou não usar preenchedores. Os preenchedores, eles vão deixar de existir. Depois, aspirar antes de injetar. Esse, pra mim, era assim, quê? Quem não aspira antes de injetar? E foi muito legal o debate, realmente, que eles fizeram quanto a esse tema. Usar ultrassom durante a prática ou não, e preencher em plano profundo ou preencher em plano superficial. Então, bora. O primeiro tópico entre preenchedores vão acabar? O profissional que defendeu que sim, os preenchedores vão acabar, ele mostrou muito artigos e estudos falando que os outros tratamentos que não são os preenchedores, eles estão crescendo muito e os preenchedores, os tratamentos com preenchedores já não cresce tanto igual crescia antigamente.
E ele traz isso, né? A argumentação dentro disso vem dizendo que as pessoas elas realmente estão com medo das faces hiper preenchidas. Já a pessoa que o profissional que falou que não, os preenchedores não vão acabar. Ele trouxe a visão de que nós hoje temos melhores técnicas, nós temos mais conhecimento profissional e que sim, os preenchedores, a utilização dos preenchedores na clínica ainda cresce. Não cresce mais como era antes, mas ainda cresce. Como uma conclusão, todas as conclusões vão ser conclusões pessoais, tá? Porque os debates eles não têm conclusão. É, eles só são pessoas defendendo os prós e contras e mostrando artigos, mostrando literaturas, a fundamentação para o seu ponto de vista. Então, como uma conclusão pessoal, os preenchedores não vão acabar. O que vai acontecer é que realmente a gente já não vai utilizar eles como como uma única estratégia. É isso, não é nenhuma principal, como uma única estratégia de tratamento. Então, o que a gente tem é uma melhor técnica, realmente, como ele trouxe. Nós não preenchemos mais bigode chinês como preenchia antes. Nós temos uma visão muito mais 360 de planos de outras áreas. Então, os preenchedores não vão acabar, mas eles não vão mais, não vai mais se utilizar ele para poder resolver qualquer coisa. Indo para o tópico de aspirar antes de injetar, sim ou não. Quem disse que sim aspirar antes de injetar. Disse que é uma melhor, vai trazer mais segurança quanto à aplicação intravascular. É o que a gente sempre vê. E quem disse que não, traz a visão de que a segurança antes de aspirar é uma falsa segurança. Uma vez que, quando a gente aspira, é impossível que a aspiração e toda a injeção aconteça no mesmo plano. Os vasos, eles podem ser vasos de pequeno calibre, ou até mesmo calibres maiores, que não vão conseguir ter um refluxo sanguíneo. A gente não troca agulha em todas as aplicações. E que o paciente também se move. É muito difícil, então, a gente aspirar e injetar no mesmo plano. E que essa falsa segurança pode fazer com que a gente exceda os limites. Ele fez ainda, inclusive, uma comparação. Ele disse com o cinto de segurança, e ele disse: se você tá usando o cinto de segurança dentro do carro enquanto dirige, você não pode acelerar mais por causa disso. Você pode correr um acidente da mesma forma, né? Você pode ter um acidente e se machucar da mesma forma que se o carro bater, e mesmo que você esteja usando o cinto de segurança, isso pode ser uma tragédia, isso pode ser uma catástrofe. E aí que quando você aspira e não vê um problema, você vai injetar mais rápido, você vai com agulha e não com cânula. Você não vai fazer, né, as recomendações dele, então, para ter segurança, porque para mim essa foi a pergunta. Tá bom, beleza, não vou aspirar. Mas como eu vou saber que eu tenho segurança, né? Foi esse o meu questionamento. E aí o que ele me trouxe foi você vai, então, utilizar a cânula, você vai fazer aplicações em movimento de pequenas quantidades. Então, vão ser dispensadas pequenas alíquotas em movimento, né? Não só parado em um ponto, por mais que seja supraperiostal, a gente vai se movendo para garantir que não seja depositado todo o volume em um ponto só. Com cânula, deixa eu ver se tem mais algum que ele falou. E eu não estou conseguindo me lembrar. Mas eu confesso que esse foi para mim bem. Ah, tem. Palpar, então sentir antes e depois, fazer o teste logo após para ver que a área continua tendo vascularização. É, até agora, para falar para mim, foi um das mais diferentes coisas do que eu via até agora por aqui. Para mim, pegando ainda inclusive o exemplo dele do carro, por mais que precise de outras alternativas, se eu for dirigir devagar, isso não significa que eu não preciso usar cinto de segurança. Então, eu colocaria a aspiração junto de todos os outros, de todas as outras medidas
de segurança. Então, entender que se eu aspirei, não deu positivo, pode ser um falso positivo, né? Na verdade, o negativo. Se eu aspirei e deu negativo, pode ser um falso negativo, mesmo assim eu vou manter a minha segurança, mesmo assim eu vou manter as outras medidas. Fica também isso como o meu consenso, tá? O consenso pessoal da Luísa. Com, Quanto ao ultrassom guiado, quem disse que sim, falou que utiliza durante a aplicação para poder localizar o plano correto, achar as estruturas e as variações anatômicas. E quem disse que não, disse que é muito técnico dependente, que é difícil injetar enquanto vê, que teria que ser utilizado apenas para um escaneamento facial prévio antes da aplicação. E eu sigo um pouco dessa ideia, assim, eu acho que é legal para o escaneamento prévio, mas precisa de um treinamento muito profundo para conseguir identificar qual é o material, qual é né, qual é a camada. Eu não conseguiria, eu não consigo injetar e ir olhando, guiando com ultrassom, eu acho que fica tudo muito em cima, muito próximo. Então, acabou sendo uma discussão ali entre dá para fazer isso ou não dá para fazer isso. E entre preencher profundo e superficial, quem defendeu entre preencher profundo, falou sobre repor os coxins de gordura profunda e a estrutura óssea. E quem falou sobre preencher só superficial disse que quando a gente preenche superficial, né, quando a gente preenche profundo, a performance do preenchedor é pior. Então, a gente precisa de um maior volume e, por isso, preencher superficial vai conseguir devolver mais desenho facial, vai trazer mais segurança e vai utilizar menos produto. No fim, os dois que estavam nesse painel, né, os dois que apresentaram os prós e os contras, chegaram no consenso que não existe só um único plano do qual a gente trabalha. A gente vai repor coxinhas profundos, a gente vai repor estrutura óssea, a gente vai trazer mais desenho facial em planos superficiais. Então, o multicamadas é o ideal para melhores tratamentos, assim como o multiprocedimentos. Não se usa só uma ferramenta para poder construir um prédio. E o último deles foi esse eu vou voltar com certeza, tá? Para poder mostrar mais para vocês, porque é uma abordagem que eu já utilizo, é uma abordagem que está muito alinhada com o novo tratamento proposto pela Renova, que é a empresa da qual atualmente eu sou speaker. E é um tratamento que eu tenho realizado muito na clínica, então, para mim acabou não sendo novidade, mas foi um reforço de tudo que a gente está fazendo. Mas eu entendo, eu vejo, eu sei que é uma novidade para os profissionais em geral da área, porque vai contra o consenso atual de preenchimento labial, do qual a gente trabalha muito só o lábio, do qual a gente trabalha o contorno labial, do qual a gente só trabalha em mucosa seca. Agora, nesse novo consenso, e eu ponho aqui que não é novo para mim, mas também não é novo coisa de 2 meses, tá? É, é novo, sim. Acho que deu pra entender. Eu não gosto muito de trazer e chegar aqui no final e você falar assim, gente, foi tudo que eu já fazia. Não, isso seria uma hipocrisia da minha parte. Dessa parte, realmente a gente já estava desenvolvendo, mas é novo, tá vindo. Não sei se você acompanha, mas a Renova lançou uma linha de preenchedores que chama Lips Collection. Como speaker, a gente passa por grandes treinamentos dentro da empresa para poder atender, né, realmente é, como aquele produto vai performar melhor. E o Lips Collection ele traz essa abordagem de um preenchimento profundo, de não tratar o contorno labial, de trabalhar a linha perilabial com preenchedores mais hidratantes, de trabalhar também mucosa úmida, que é o que eles trazem como aplicação no compartimento profundo labial e a associação de técnicas. Então, eles fazem uma aplicação no vídeo, eles fizeram, tá? Isso, tô falando da aplicação de hoje, daqui agora do Congresso. Eles fizeram uma aplicação da qual eu gosto muito, onde a gente trata a parte cutânea do lábio superior e também inferior. Tanto os pilares lateral quanto o central, quanto, né? Então, aqui a parte lateral, a parte de filtro.
para que a gente possa reestruturar esse lábio. Então, é uma visão do lábio fora da região somente do lábio, sabe? É uma abordagem 360 e isso traz naturalidade. E é fato, gente. Eu falo isso pra vocês. Daqui a um tempo eu vou postar os vídeos dos tratamentos que eu tenho feito em lábio, tanto em parte de mucosa úmida, tanto em parte de cutâneo. Cutâneo já tem aqui, se eu não me engano, na área do preenchimento labial, já tem aplicação da região cutânea. E entender que não é só um ml, não é só o lábio ali em si, não né? Tem muitas novidades, então, não preencher contorno, tratar a área perilabial, aplicar em mucosa seca. Ah, um outro ponto importante, muito superficial. É um superficial de ver a agulha ou a cânula por transparência mesmo. Aplicação no compartimento profundo labial e associação de técnicas. E aí a gente pode falar de uma associação com radiofrequência, com microagulhamento, com preenchedores do tipo Skin Buster, com toxina botulínica, associação de técnicas. Então, usar o que a gente sabe, usar o que a gente tem como artifício. Aproveito aqui para poder falar que essa é sempre a nossa abordagem do Instituto Estética Lento Convencional, que é o meu instituto de curso. Por isso que nos nossos cursos chamam Full Face Harmony e não curso de preenchimento. O único que é de uma técnica em si específica é o toxina DTS, porque ele precisava, que é a toxina botulínica além do terço superior, porque ele precisava de um tempo maior para ele. E aí, estrategicamente, em tempo, a gente sabe que não dá para dar um curso de 5 dias para as pessoas estarem ali, talvez é mais difícil, mas a associação de técnicas, ela sempre foi a nossa abordagem dentro do instituto. Então, nós vamos trabalhar, por exemplo, tratamento para pele, que é o nosso curso chamado Skin Harmony. Cara, é tudo para pele, não é microagulhamento, é entender mesmo o 360. E isso foi muito reforçado. Isso ficou muito visível aqui durante o congresso neste primeiro dia. Vamos ter outros dias, isso ainda está acontecendo. Eu precisava trazer aqui agora para vocês esse overview. Eu vou fazer o de amanhã também, não garanto que vai ser tão rápido, mas eu vou fazer o de amanhã também. Vou voltar em alguns desses tópicos. E, bem, acho que é isso que eu tinha para falar aqui agora. Se você tem alguma dúvida, manda no meu direct, é melhor do que comentar especificamente aqui no vídeo. Então, manda no meu direct no meu Instagram. Tenho o link aqui embaixo e eu vou ficar muito feliz de trocar mais ideias e de conversar um pouco mais com você sobre isso. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para poder receber os próximos vídeos. E se você acabou de chegar por aqui, dá uma olhada em tudo, porque tem muito vídeo já postado por aqui. Às vezes não são os vídeos mais novos, eu vou sempre atualizando. E é isso. Até mais.